Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que a gente trabalha com múltiplos formulários no Windows Form, C Sharp, e também vou apresentar o componente menu para a gente acessar os formulários. Então, nessa aula a gente vai ver como renomeia formulários, criar novos formulários, criar e mostrar um objeto de um formulário, o componente menu strip, que é o componente de menu, finalizar um formulário em uma aplicação e passagem de valores de um formulário para outro. Isso é muito utilizado no desenvolvimento com interfaces gráficas. E no final vou mostrar um exemplo prático, vou passar uma atividade prática para vocês fazerem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, agora, quando a gente cria um novo projeto, por padrão, já é criado um formulário, o formulário inicial, que é o form1.cs, que é CS é a extensão da linguagem C Sharp. Então, para padronizar, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai renomear esse formulário. Então, eu vou clicar com o botão direito na solução, em cima do arquivo form1.cs e vou na opção Rename. Em seguida, eu vou colocar o nome desse formulário, vou chamar ele de FRM, que é de formulário, esse é o padrão que o pessoal geralmente usa, e vou chamar ele de FRM inicial, ou FRM principal. Esse é o padrão que o pessoal usa. Ele vai dar uma mensagem de confirmação, perguntando se realmente você quer alterar o nome, se você gostaria de alterar o nome, você vai pressionar sim, vai falar que você quer renomear. Em seguida, vamos criar um segundo formulário. Então, na Solution Explorer, ou na solução do nosso projeto, a gente vai clicar com o botão direito dentro do projeto, no projeto. Então, o projeto sempre ele fica em negrito. Então, clique com o botão direito em cima dele e vai nessa opção New Item. Ou embaixo, se você olhar, tem uma opção aí, ADD Windows Form. Também pode fazer dessa forma. Tanto faz, duas formas estão corretas. Então, botão direito, vai no menu ADD, New Item, ou então ADD Windows Form. Um pouquinho para baixo tem aí um Windows Form, né? Aí você vai selecionar aí um novo item, um Windows Form. A gente vai adicionar um formulário Windows. E vamos colocar o nome nele de, por exemplo, FRM Novo Formulário, que é um exemplo simplório aqui, só para a gente aprender. Então, coloquei o nome de FRM Novo Formulário. Feito isso, vamos clicar no botão Add, botão ADD. Bom, no formulário inicial, vamos inserir um botão, depois vou estar mostrando como que a gente insere um menu, e nesse botão, vamos ativar o método clique dele, dando 2 cliques nesse botão. Esse botão, eu chamei ele de BTN, novo formulário, e dando 2 cliques no botão, ele cria o método clique do botão. E aí a gente vai declarar e instanciar um novo formulário. Um novo formulário nada mais é do que uma classe que estendeu da classe Forms. Então, se é uma classe, como que eu criar uma classe? Então, eu coloco o nome do meu formulário que a gente acabou de criar e a gente cria um objeto daquele formulário que a gente criou pela interface gráfica. Ele chamava FRM novo formulário e aqui eu coloquei o nome nele de FRM novo e instanciei ele, né? Dei um new novo formulário. Após criar esse objeto do formulário, a gente tem que mostrar ele na tela. Aí basta a gente colocar o nome do objeto ponto show. Então vamos executar esse método show para estar exibindo um formulário na tela, um novo formulário. Com isso, a gente vai abrir um formulário sobreposto ao outro, um formulário em cima do outro, vamos dizer assim. Outra opção que a gente pode fazer é criar um formulário bloqueado ou um formulário de pop-up, como pop-up. Então, a gente vai colocar um segundo botão, que a gente vai chamar de FRM, formulário bloqueado ou novo bloqueado, que eu acho que foi esse o nome que eu coloquei. E aí, nesse botão, a gente vai dar 2 cliques nele também, depois de renomear esse botão, a propriedade name, e quando a gente dá 2 cliques nesse botão, vai ser criado aqui automaticamente um método clique. E aí, primeira coisa, nós vamos instanciar esse novo formulário, mesma forma, e aí, em vez de eu exibir o objeto do formulário criado, eu vou exibir ele em forma de diálogo, em forma de pop-up.
Então, eu coloco frm novo ponto show dialog. Então, essa é a diferença. Daqui a pouco vamos fazer um exemplo para ficar mais claro qual que é a diferença do método show e do método show dialog. A gente vai ver isso aí. Temos aqui também a forma de gerenciar vários formulários abertos. Nesse exemplo, vamos adicionar aqui o menu strip. O menu strip, que é o componente de menu do Windows Forms, ele fica aqui no nosso toolbox, na nossa caixa de ferramentas, ele fica agrupado em menus e toolbars. E tem aqui o componente menu strip. A gente vai clicar com o botão normal do mouse, o botão esquerdo, ou se já configurado com o direito, o botão padrão do mouse, e soltar ele no meio da tela. Ele vai criar aqui uma espécie de menu. E a gente vai escrevendo aqui as opções de menu que o nosso programa vai ter. Nesse caso, coloquei um título principal aqui chamado novo formulário, depois coloquei novo formulário normal, novo formulário bloqueado. Então, outra forma. Depois que você desenhou, você construiu o seu menu, para quando clicar numa opção do seu menu, basta você dar 2 cliques nele. Ele já vai criar, instanciar o método clique dessa opção do menu. Aí aqui está uma opção do novo formulário normal, onde está sendo criado um formulário normal. Então, é dessa forma que a gente faz. É bem tranquilo. Vou mostrar na prática, a gente vai fazer um exemplo prático, acho que vai ficar mais claro. Então, no novo formulário, eu coloquei um botão fecha o formulário e um botão fecha a aplicação. O fecha formulário, para eu encerrar um formulário, basta eu colocar o método close. O método close encerra aquele formulário. Porém, ele vai voltar para o formulário anterior, que é de onde foi criado esse formulário. Para eu finalizar a aplicação, para ela encerrar, para ela ser encerrada mesmo, todos os formulários abertos serem encerrados, eu uso esse método aqui, application.exit. Então, eu pego esse método estático exit da classe application e aí eu encerro a minha aplicação. Basicamente é isso. Agora, a passagem de valores entre os formulários. Para passar os valores entre os formulários, a gente vai usar esse exemplo aqui. Então, no formulário 1, nós vamos criar, no primeiro formulário, formulário inicial do nosso site, do nosso projeto, vamos desenhar um formulário inicial com um nome, uma idade e um botão enviar dados para outro formulário. Aí no segundo formulário, esse FRM recebe valor, a gente vai colocar 2 rótulos com 3 pontinhos, 2 labels com 3 pontinhos. E quando a gente clicar nesse botão enviar dados para outro formulário, automaticamente vai ser enviado os valores que foram digitados nessas duas caixinhas de texto, na caixa de texto nome, txt nome, e na caixa de texto idade, txt idade. Vai ser enviado para esse outro formulário. E esse novo formulário, ao ser criado, ele vai preencher esses labels com os valores que foram passados de um formulário para outro. Bom, como que faz isso? Basicamente, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar esses 2 rótulos, esses 2 labels, como públicos. Então, a gente vai na opção Modifies, ou Modifies, e vamos colocar como os públicos. Por quê? Porque aí, a partir de um outro formulário, a gente consegue acessar os componentes de um novo formulário. Então, lá do formulário inicial, vamos conseguir acessar esses labels aqui do form recebe valor, quando a gente coloca esses labels aqui como público. Então, a gente consegue acessar eles. E aí no botão enviar, que é aquele botão enviar dados para o outro formulário, a primeira coisa que nós vamos fazer é instanciar um objeto do outro formulário, né, que é o form recebe valor, instanciei aqui o objeto, e passei como parâmetro quais são os valores que vai ser enviado do formulário inicial para um outro formulário. Feito isso, o formulário outro, ele vai também receber a idade. Aí aqui eu passei como parâmetro e aqui outra forma, que a gente atribuiu o valor para o componente label. Então, após criar o objeto do segundo formulário, nós acessamos o label recebe idade, que é um label que a gente alterou a propriedade modify para público.
Então, a gente consegue acessar as propriedades desse objeto, no caso desse label. E a gente consegue atribuir um novo texto para esse label. Feito isso, a gente vai exibir esse novo formulário, esse form outro, FRM outro, exibindo ele em forma de diálogo. Bom, como o txt nome está sendo passado como parâmetro, e por padrão o form recebe valor, o método construtor dele não recebe nada como parâmetro. Então, vamos ter que fazer uma alteraçãozinha aqui no form recebe valor. Então, o nosso método aqui, ele vai ter que receber uma string. E aí, após iniciar os componentes, podemos falar que o label recebe nome, vai receber um nome passado como parâmetro também. Essa é a teoria de como a gente cria mais de um formulário, como que a gente instancia um formulário a partir de outro, como que a gente trabalha com menu e como que a gente passa valores de um formulário para outro. Agora, vamos implementar um exemplo prático.